Pessoal, boa noite. Estamos iniciando esta live que foi marcada para conversarmos com o professor Waldo Menegá, que é uma autoridade sobre a questão ambiental, a questão climática. Ele vai entrar conosco aqui logo mais, mas é importante vocês saberem um pouquinho do currículo desse professor que vai falar conosco. Ele tem dado entrevistas, tem falado muito, ele é um dos organizadores do Atlas Ambiental da nossa cidade de Porto Alegre, e nós precisamos conversar sobre esta crise climática, esta tragédia, isso tudo que tem acontecido e que tem elementos que nós precisamos compreender. Por que nós chegamos até aqui? Como chegamos a essa tragédia do Rio Grande do Sul, como o Rio Grande do Sul está inserido nesse fenômeno mundial. E o professor Rualdo, que vai conversar com a gente logo mais, vai entrar na live, ele é geólogo, doutor em ciências na área de ecologia da paisagem e professor da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pesquisador estudioso da natureza e das suas múltiplas manifestações. É um dos autores do Atlas Ambiental, como eu falei para vocês, uma obra que debateu e discutiu o solo, o subsolo, os rios, o clima, a vegetação, o relevo, a fauna e a presença humana no território de Porto Alegre. Isso originou um processo a nível de Brasil, e mais de 60 cidades produziram também o seu Atlas Ambiental. Então é com ele que a gente vai conversar. Eu vou verificar aqui se ele está entrando agora o ingresso na nossa discussão aqui. Tem o pessoal. Ó, entrou. Tem que só virar a câmera, professor. Deixa eu achar o botão aqui. Aqui. Aí, virou. Ok. Se quiser mexer um pouquinho. Prazer, professor. Bem-vindo. Boa noite, Jonas Reis. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você, né, no âmbito dessa importante discussão sobre a nossa cidade, sobre esse mega evento que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Professor, eu li o seu currículo no início para o pessoal que estava já ingressando, porque as lives do Instagram, assim, a gente começa e é diferente de outras salas virtuais. Mas a nossa ideia, e a gente fica muito feliz que tu conseguiu, porque tem uma agenda bastante pesada nesse momento, está sendo requisitado aí para elucidar esses fatos sociais, essa relação humana com o meio ambiente que gerou hoje essa tragédia no Rio Grande do Sul, e a gente, sem sombra de dúvidas, precisa muito da ciência, de vocês que produzem conhecimento novo e que não só o conhecimento novo, mas acompanham o histórico da ocupação dos territórios, dessa relação humana com a natureza, com o meio ambiente, que é uma relação bastante conturbada, uma relação muito mais o ser humano tira do que se coloca como uma peça dentro desse processo, se coloca mais como um explorador. E a gente tem visto que há ainda um negacionismo, há ainda uma negação dessa nova realidade, e a gente queria poder lhe ouvir um pouco sobre como é que a gente chegou em Porto Alegre. Nós tivemos muitos aterros em Porto Alegre, nós tivemos uma Porto Alegre que tinha uma zona, né, vegetal bastante preservada, e que hoje ela começa também cada vez mais a sumir da Zona Sul, que era uma das áreas ainda preservadas, Zona Leste. Inicialmente, a gente queria que tu pudesse trazer para nós um panorama, as tuas impressões sobre o Rio Grande do Sul como um todo, mas Porto Alegre também, porque a gente fica muito apreensivo. A gente sabe que o solo do Rio Grande do Sul, diversos biomas, né? A gente sabe que isso tudo foi devastado. Animais, por exemplo, de ponta de cadeia já nem existem mais em vários lugares, como onça pintada, onça parda. E isso é um sintoma de uma agricultura, um sintoma de uma ocupação de solo que não dialogou com o Rio Grande do Sul, digamos assim, como ele era na sua vegetação originária.
E hoje a gente também amarga um pouco disso, né? Porque a gente talvez não tenha utilizado os estudos, o conhecimento para recompor biomas, para recompor relações, inclusive com os rios. Então, na verdade, essa seria a pergunta inicial, professor. Como nós chegamos até aqui? Que elementos da ação humana corroboraram para isso tudo, para essa tragédia? E como a gente pode mudar, porque acho que a gente tem um consenso, né, dentro do campo das pessoas que acreditam na ciência que é preciso mudar a forma como a gente ocupa o solo do Rio Grande do Sul, a nossa relação com o meio ambiente, com a fauna e com a flora. Bem-vindo. É isso mesmo, Jonas. Muito boa essa tua introdução, porque, em primeiro lugar, dizer que se trata da maior catástrofe climática numa região metropolitana no hemisfério sul. Esse evento não é um evento simples, é um evento muito complexo. Nós ainda estamos dentro do evento. O evento ainda não terminou, porque há as consequências disso tudo. Então, haverá ainda um tempo, necessário para que a gente tenha uma dimensão de tudo que ocorreu. Agora, veja, eu costumo organizar a discussão sobre isso em torno de 5 grandes eixos que nos ajudam a pensar. O primeiro eixo é o eixo da precipitação em si. 800 milímetros de água, em torno de 4, 5 dias. É uma precipitação enorme e que se deveu ao agravamento da emergência climática. Isto é, a Terra já está aquecida 1,5 graus a mais, do que o seu, digamos, nível normal. Isso significa que há uma enorme energia adicionada. Os oceanos passam, então, a evaporar muito mais. E a atmosfera, por sua vez, aquecida, ela é capaz de guardar mais vapor d'água. Então, quando sobe, há uma enorme quantidade de vapor extra na atmosfera. Isso pode ocasionar, então, tempos muito severos. A isso nós chamamos de emergência climática. Você pode achar até que é pouco 1,5 graus. Ora, isso você não faz a diferença na água do chimarrão, não é? Mas veja, se você aquece a água do chimarrão de 22 graus até 60, sem tomar chimarrão muito quente, 7 minutos ali no fogão a gás, nós aquecemos a 1 litro de água. Mas agora, pense o seguinte, recolha o primeiro metro de água de todos os oceanos da Terra. Coloque isso tudo num tacho, um tacho gigantesco, e aqueça 1,5 graus. Bem, é esta energia que nós, a partir da Revolução Industrial e as atividades humanas, injetaram na atmosfera. E isso, então, traz consequências, porque é uma energia muito grande. Às vezes, Jonas, a gente não tem a dimensão, do tamanho do planeta que habitamos. A gente acha que o planeta ficou pequeno porque a gente rapidamente voa daqui para lá, etc., usa aviões, navios e tal. Mas o planeta é muito grande e nós temos que ter cuidado, então, com adicionar uma energia desse porte na atmosfera. Agora, o segundo fator. O segundo fator é que essa chuva pode ocorrer no Oceano Atlântico e a gente nem se dá conta, não é mesmo? Porque lá não tem infraestruturas humanas, que vão receber o impacto desse aguaceiro. Agora, quando esse aguaceiro ocorre, por exemplo, numa região habitada com muitas atividades humanas, como aqui no Rio Grande do Sul, bom, isso pode causar, muito impacto. E esse impacto, então, ele é aumentado ou diminuindo dependendo das condições geográficas, geológicas, ecossistêmicas. Nesse caso nosso aqui, esse aguaceiro caiu, então, no Planalto Meridional, ali na região de Cambará, Caxias, Passo Fundo, etc. E essa água, então, escorreu pelo Planalto. O Planalto é meio chapado, assim, então ela escorre rapidamente para dentro de vales profundos, que nós chamamos de cânions. A gente não tem isso interiorizado na nossa cultura, Jonas? Que nós temos cânions. O rio Taquari-Antas é um cânion, assim como o Jacuí-Mirim, as cabeceiras dos Sinos, do Caí, do Gravataí, são vales profundos, E eles, então, rapidamente enchem de água. No caso do Taquariantas, se encheu até 30 metros acima do nível normal. Se tornou, um vale como uma torrenteira, uma enxurrada violenta que arrasou as margens e todas as cidades que estavam à frente. E quando essa água, então, chega
para fora do Planalto, né? Lá na região de Lajeado, por exemplo, e Estrela, e alcança as terras baixas aqui da depressão periférica, onde está a região metropolitana, esses rios, então, convergem para, né, o delta do Jacuí. É como se o delta do Jacuí recebesse 4 grandes enchentes ao mesmo tempo. E como é um delta, ele não deixa a água passar facilmente, né? Porque tem uma série de canais e ilhas ali. E essa água, então, entra para o Lago Guaíba, que é uma bacia, que está conectada com a Laguna dos Patos, por sua vez, com o Oceano Atlântico. Ora, a tempestade não acontece só no continente, ela acontece também no litoral, e ali, então, nós temos maré de tempestade que faz o oceano subir, né, de 1 metro e poucos, né, e isso, então, detém a água da Laguna dos Patos e, portanto, detém a água do Lago Guaíba, e esse aguaceiro todo se acumula antes, a norte ali, né, do delta até Novo Hamburgo, até Estrela, até Rio Pardo, então formando um enorme lago de inundação deltaica que teve, nesse caso, nada menos do que 800 quilômetros quadrados, né, de área alagada aqui na região metropolitana, impactando, então, né, nada menos do que 5 milhões de habitantes, né, só aqui na região metropolitana. Esse é um fenômeno, então, aumentado, né, que mostra que a região metropolitana, em Porto Alegre, né, principalmente na região do Maitá e toda a várzea ali do Gravataí, é uma região muito sensível, né? Muito susceptível, nós dizemos, então, muito vulnerável às inundações. E isso nós sabemos. Né? Quer dizer, toda a nossa vida na região metropolitana é uma vida de enfrentar enchentes maiores, menores, etc., sendo a de 41 a mais notória. Né? Mas isso não está fora, digamos, do nosso universo cultural. Não é uma grande novidade, embora ela seja grande, né, com 800 milímetros, mas não está fora, né, do nosso, digamos, da nossa cultura. Agora, veja, né? Tudo bem, então nós somos uma região sensível, mas nós estamos preparados para enfrentar isso. Então vem o terceiro fator, a capacidade de resposta ao risco que nós estamos expostos. Né? E essa capacidade de resposta é a infraestrutura do Estado, é a infraestrutura do município. E aí nós vemos que, Jonas, nos últimos 10, 15 anos, né, toda a infraestrutura do Estado, eu estou falando da CE, eu estou falando da Corsan, eu estou falando da Secretaria de Meio Ambiente, da SEMA, eu estou falando de estruturas estratégicas, né, como a Fundação Zoobotânica, a FEPAM, a FEE, né, foram todas sucateadas ou privatizadas. O Estado, de repente, ficou sem capacidade estrutural para responder um fenômeno desses. E também sem inteligência estratégica. A metrópole faz muito tempo que não desenvolve nenhum grande programa estratégico para uma região sensível, né, como é a região metropolitana. Por sua vez, o município, Jonas, pior ainda. O município dissolveu o DEP, né, isso a gente já comentou bastante, né, e fez com que essa dissolução do DEP, né, levasse a que o sistema de proteção contra inundações não funcionasse por falta de manutenção. Imagina, né, todo esforço da geração de 1941, que deixou para gerações futuras um sistema de proteção contra inundações que demorou mais de 40 anos para ser construído e que agora, de repente, por falta de manutenção, ele acabou não cumprindo suas funções que teria cumprido se não fosse a falta de manutenção. Né? Quer dizer, nós jogamos fora o aprendizado, né, de gerações, o esforço de gerações por falta de manutenção. É como, Jonas, eu digo assim, é como trancar os coletes de salva-vida numa sala, né, e levar a chave embora. Tá? Quer dizer, uma coisa que não se acreditaria. Então, isso, claro, trouxe mais sofrimento, porque aquilo que era para proteger não protegeu, e isso, claro, deixou todo mundo de última hora desesperado. O quarto fator, então, né, é o fator também ecossistêmico, quer dizer, a capacidade com que os ecossistemas têm de frear a chuva, né, de fazer com que infiltre no solo.
E nós vimos no último período, né, uma desenfreada desestruturação dos serviços ecossistêmicos, com o avanço do agronegócio sobre as matas ripárias, a supressão dos banhados. Veja, Jonas, os quero-queros, né, a ave símbolo do Rio Grande do Sul, hoje ocupa muito mais o espaço das estrofes gauchescas do que propriamente os ecossistemas, porque os banhados estão suprimidos. Tá? E também, então, as matas, isso tudo faz com que a natureza, né, ela não seja uma protetora desses eventos fortes. Né? E aí, então, acaba volumando a água com muito maior velocidade. Essa desestruturação, né, dos serviços ecossistêmicos, como nós chamamos, ela se deveu também ao desmantelamento das leis ambientais de proteção desses serviços. Né? Como nós vimos no ano passado, houve, né, por parte do governo do Estado, uma mudança da legislação ambiental. Mas não só, Jonas, também nas cidades. Se você for olhar o desenvolvimento urbano dos últimos 10, 15 anos, todas as cidades metropolitanas e também dos vales afetados, elas aumentaram, expandiram, né, para até as margens dos rios. Tá? E isso tudo, claro, expõe as populações ao risco, né, porque essa exposição se deu sem proteção. Né? Não há diques de proteção como em Porto Alegre. E claro que isso expõe enormemente ao risco as populações e as cidades que foram, então, alagadas, né? E muitas delas, inclusive, erodidas, como nós vimos em Cruzeiro do Sul, Mussum, Roca Salles, né? Coisas assim impressionantes. O quinto e último fator, né, é que, tudo bem, então, a nossa infraestrutura está fraca, os serviços ecossistêmicos foram desmantelados, mas nós temos uma defesa civil impecável, temos sistemas de alerta, temos protocolos, toda a população sabe como fazer a evacuação. Não temos isso. Né? Nós não temos um sistema adequado de proteção às populações, né, para o nível de sensibilidade e vulnerabilidade de onde nós nos situamos. Né? Então, claro, a Defesa Civil foi heróica. Né? Nós vamos agradecer a nossa vida inteira a esses homens e mulheres que ajudaram a socorrer as pessoas. Né? Mas nós não podemos aceitar, não podemos achar natural que seja socorrer uma vovó no telhado ou uma mamãe com um bebê. Isso não pode acontecer, porque isso são coisas previsíveis. Né? Então, nós devemos ter sistemas de alerta. E, claro, como você é professor, né, professor Jonas, treinados também. Então, nós temos que ter educação ambiental. Nós temos que ter educação. E, no último período, nós vimos a educação ambiental nas escolas de Porto Alegre, né, ser restringida enormemente. Os nossos programas de educação ambiental foram suprimidos. Então, veja que toda ação do Estado e do município, no sentido de melhorar a proteção, diminuir os riscos, nos tornar menos vulneráveis, foi no sentido contrário em todos os aspectos, e nós chamamos isso, do ponto de vista técnico, que essas ações, né, elas atuaram no sentido de diminuir a capacidade infraestrutural e a capacidade também social, psicológica, cultural, de enfrentar eventos severos. Essa, Jonas, é a pior política, né? É o pior recado que a nossa geração, a geração que está vivendo isso, pode deixar para filhos, netos, alunos, alunas, né? Que vão enfrentar outros eventos desse tipo avante. Por quê? Porque nós podemos enfrentar tempos severos. Né? O tempo severo, a emergência climática, não é uma fatalidade. Ela é um perigo que está assinalado ali, que nós sabemos que vão acontecer, mas nós podemos ter capacidade social, infraestrutural para enfrentar, desde que nós tenhamos vontade política, desde que a gente ame, né, a nossa natureza, a nossa terra, a nossa paisagem e também a nossa gente. Né? Aí faltou, parece, muito amor, né, a tudo isso. Muito obrigado por essa fala inicial, professor. Nos ajuda a pensar um pouco sobre como chegamos aqui. Acho que esse resumo é importante, muitas pessoas foram entrando, ingressando. Nós estamos falando com o professor Rualdo Menegat, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele é um conhecedor desse debate que nós precisamos agora aprofundar, que é o debate da relação humana com a natureza, a ocupação dos territórios,
a forma como a gente faz a exploração dos recursos naturais, essa forma como a gente vai ocupando e vai aglomerando pessoas, que a gente diria que, na linguagem assim como é o adensamento. Qual o limite? Qual seria, professor, a possibilidade que nós temos de adensar territórios com responsabilidade? Porque me parece que aconteceu isso no Rio Grande do Sul. A gente fez crescer cidades, a gente retirou zonas de encostas, por exemplo, e começou a ocupar com concreto, tirou a vegetação. Eu vejo aqui em Porto Alegre uma coisa que a gente acompanha na zona da Cavalhada, Vila Nova, aquilo eram pomares, né? Agricultura e mata virgem. E virou hoje condomínios, zona impermeável, com telhados, e isso não acompanhou, por exemplo, com macrodrenagem, não acompanhou um debate, um estudo de para onde essa água ia. E teve um dia da enchente, depois que já tinha alagado o quarto distrito, tudo que deu aquela chuva pesada em Porto Alegre, alagou a Restinga, alagou várias áreas do Lami, Ponta Grossa, Ípica, Belém, Ipanema, e alagou uma área da Cavalhada, do Arroio Cedro e Arroio Cavalhada. Mas a gente, quem conhece a área ali, sabe que essa água vem das zonas altas da região impermeabilizada, que antes, aparentemente, não sei, o senhor pode dar informações para nós, antes essa água ela penetrava no solo. E agora ela caiu nos telhados direto, caiu nas calçadas, em avenidas novas, e foi direto para as zonas baixas. E ela vai com velocidade, porque ela vai pela gravidade, e se criou um arroio novo. O curso natural do Arroio Cedro e do Arroio Cavalhada transbordou e ocupou as ruas. Então se criou um arroio novo pela rua Arroio Grande e depois passou por cima da Otto Niemeyer e devastou casas, devastou propriedades, devastou a infraestrutura até, né? A avenida toda devastada, a rua, a rede de esgoto pluvial foi toda inundada com areia. A areia chegou mais ou menos, em áreas, chegou a quase 80 centímetros, 70 centímetros, a gente esteve lá olhando, a areia em cima do solo, quer dizer que toda a parte do pluvial também, né, ficou com sedimentos. Então a gente vê que também parece que teve uma irresponsabilidade na ocupação, na liberação de novos empreendimentos, sem um estudo da relação, né, da cidade com o meio ambiente. Então, se o senhor pudesse falar um pouco sobre isso, para a gente entender como estamos em Porto Alegre hoje. Ah, cresceu Porto Alegre, todo mundo fica feliz, né? Gera emprego, gera renda, empreendimentos, novos condomínios, as pessoas ficam felizes, mas tem algo por trás nebuloso que as pessoas talvez não tenham informação. Nós temos talvez uma bomba relógio em várias regiões da cidade que foram impermeabilizadas e não tem infraestrutura que acompanha de proteção, que é isso que o senhor fala. Isso mesmo, Jonas. Eu acho que o que aconteceu nos últimos 10, 15 anos, em particular, mas isso é um processo que vem de antes também, né? É todo o processo da ocupação colonial das nossas terras, né? Do desprezo aos originários, do desprezo às florestas, né? Que nós temos que rever. Mas o que de verdade acontece é uma prepotência enorme, uma prepotência de que nós conseguimos domesticar a natureza, né? E não conseguimos. Essa é que é a grande verdade. Nós temos que ser muito mais respeituosos, né? Temos que entender muito mais os processos da natureza. Isso que você falou está absolutamente correto. Quer dizer, se nós não guardamos os serviços ecossistêmicos, os rios, as matas, né? Os processos erosivos são muito mais fortes e eles acabam, então, assoreando os rios e diminuindo o serviço que o rio nos oferece de graça, que é conduzir os aguaceiros. E aí nós temos que fazer mais tubulação, nós temos que gastar mais dinheiro, e esse é um ciclo sem fim, né? Porque ele é absolutamente, ele retroalimenta negativamente, quer dizer, cada vez nós temos que fazer maiores tubulações para escoar a água. Né? Isso não tem fim, e é claro que, como nós não conseguimos enxugar o gelo, acabamos alagados. Tá? Então, essa estratégia está toda equivocada. Veja, Jonas, nós temos 5 milhões de pessoas na região metropolitana. Nós não precisamos mais de edifícios para dizer, né, que a nossa cidade é melhor.
né, para dizer que temos mais cidade com mais edifícios. Hoje é o contrário. Nós temos que internalizar um pouco, né, culturalizar a ideia de que nós já somos uma cidade gigante. Uma cidade de 5 milhões de habitantes, nós saímos aqui de Porto Alegre e vamos até Campo Bom, Sapiranga, sem sair da cidade. Né? Isso é uma mancha urbana única e que se estabeleceu numa zona muito sensível. Né? Ela não observou a sensibilidade. Então, por exemplo, nós não colhemos as águas dos telhados com calhas, não guardamos essa água em cisternas, os condomínios não fazem todo um exercício de gestão das águas. Não adianta jogar tudo também para o município tem que ter leis. Né? Os condomínios, os edifícios, as residências, elas também são parte do sistema de gestão das águas. Tá? Então, nós não desenvolvemos essa cultura porque nós trouxemos uma cultura europeia do colonizador, né? Que não realiza, né, a visão da terra onde nós moramos, que é uma terra onde chove bastante e que onde pode chover muito em certos momentos, como agora. Né? Nós não consideramos a água, quer dizer, os fenômenos meteorológicos, como parte importante para construir a nossa infraestrutura. Veja que grande parte das casas assim em Porto Alegre, elas são construídas diretamente sobre o solo. Mas esses solos são, em geral, solos úmidos, debanhados. Né? E claro que essas casas vão ficar úmidas, as suas paredes vão ficar úmidas, porque é assim que se constroem casas na Península Ibérica, dos espanhóis e portugueses, onde é muito seco. Então, nós não construímos, Jonas, uma arquitetura, um modo de viver adaptado para onde nós estamos. Nós trouxemos apenas a cultura do colonizador que quer se impor ao terreno, custe o que custar. E isso custa, na verdade, caro. Custa muito caro porque nós precisamos repensar o modo como a gente habita. Isso inclui, por exemplo, né, esse debate é muito importante porque nesse momento também se discute reassentamento, remoção, o que é muito desastroso. Né? Nós não podemos, num momento crítico como esse que nós estamos, desestruturar ainda mais as comunidades. Né? Nós temos que olhar a comunidade ali, ela tem suas relações. Né? Um vizinho que gosta do outro vizinho, que tem ali uma tia, que tem uma vovó, que se ajudam, que tem sua, né, um modo ali de colaborarem para levar a vida adiante. Se você desestrutura isso, essas pessoas ficam sem nada. Né? E hoje o município pode estar ali dando algum amparo, mas e amanhã? Como fica? Né? Então, o que nós temos que fazer é pensar como habitar esse lugar. Né? Isso a gente tem que estabelecer um programa, né, de curto, médio prazo. Por exemplo, né, nas ilhas, nós podemos palafitar. Se nós palafitamos ali 2 metros e ainda temos casas que tenham móveis que possam ser içados com roldanas, um processo fácil de ser realizado, né? E aí ganhamos mais 1 metro, nós podemos ganhar 3 metros. Né? Então, podemos livrar o sofrimento das pessoas, né, por 3 metros de elevação do nível das águas. Então, há sistemas que nós podemos fazer e que podem ser muito criativos, engenhosos, interessantes, né, para ir nos adaptando melhor ao lugar em que nós vivemos. Agora, certamente, né, concretar mais, destruir o cinturão verde da cidade de Porto Alegre, né, que é a Zona Sul, por exemplo, é um péssimo caminho. Por quê? Porque nós vimos durante essa inundação que a cidade ela ficou ilhada. Nós ficamos sem acesso, né, ao continente. Nós de fato, ficamos com a estrutura ancestral de Porto Alegre, que é uma estrutura de uma ilha. Né? Ladeado por água por todos os lados e a infraestrutura colapsada. E, ora, num momento desses é muito crítico, porque nós poderíamos ter ficado com um desabastecimento muito grande. Então, nós temos que pensar na segurança alimentar em momentos de
crise, né, e de emergência como esse que a gente passou. Aonde? Como? Com os cinturões verdes. Então, nós precisamos de um planejamento integrado, Jonas, que integre, né, a natureza com as zonas produtivas agrícolas, com a cidade. Nós não podemos mais enxergar uma cidade de um lado e a natureza do outro lado e a zona rural ainda em terceiro lado. Não podemos, nós temos que integrar. Nós precisamos ter agricultura perto das cidades, agricultura de qualidade, agricultura orgânica, né, que ajude a conservar os sistemas naturais e que ajude a abastecer a cidade, né, com preços melhores, alimentos melhores. Então, isso é uma nova maneira de ver o planejamento urbano, o planejamento territorial. E, muito importante ainda, no momento em que isso tudo acontece, que se fala nas cidades esponja, né, vamos agora importar modelos das cidades esponja. Jonas, veja só, né? Os ecossistemas, né? As formações florestais aqui e vegetais de Porto Alegre são esponjas, né? Naturalmente. Você vê ali na Ponta do Arado, por exemplo, aquele banhado é uma esponja. As zonas baixas de Porto Alegre, os nossos banhados, são a esponja. Então, o que é a cidade esponja? A cidade esponja, lá para a China, né, onde foi desenvolvido esse método, é uma maneira de construir banhados dentro das cidades, porque a cidade ela destruiu os banhados. Né? Mas nós já temos os nossos banhados naturais. Então, do que se trata aqui? Se trata de conectar, né, toda a orla do Guaíba, principalmente a orla leste, né, deveria ser um corredor ecológico, conectando desde o Parque de Itapuã, a Ponta do Arado, o Lami, a Ponta do Coco, a Ponta Grossa, né, conectando com o Parque Estadual do Delta do Jacuí, né? E conservando essa região como zonas de amortecimento, como cidade esponja. E, além disso, esse corredor da orla do Guaíba, ele poderia se conectar com corredores transversais, né? Que são os corredores das matas dos morros, né? Desde o Morro Santana até o Morro do Osso, e também dos arroios, né? O Arroio do Salso, o Arroio Dilúvio, etc, etc. E, então, nós podemos pensar numa trama ecológica junto com a trama urbana. Né? E isso ajuda a cidadania a culturalizar a ideia de que, se nós não cuidamos, né, dos serviços ecossistêmicos, se nós não cuidamos da gestão das águas urbanas, do seu escoamento, depois nós podemos pagar caro por isso. Agora, você vê, no último período, todas as políticas do município têm sido o contrário. As políticas foram de sinalizar a ocupação da orla com mais cidade, mais concreto, mais edifícios, mais espigões, inclusive projetando, né, pasmem, a construção de espigões no cais do porto, onde está lagado. Olha que ideia! E, para piorar ainda essa sinalização, eles resolveram, então, ocupar os parques da cidade, né, com containers, né, para as pessoas tomarem cerveja, né, o bebericarem, etc., dentro do parque. Né? O parque é um lugar, né, mínimo que a cidade tem ainda para respirar um pouco o ar, as folhagens, o verde, e conviver de uma forma, né, pública. Então, foi uma maneira também de ocupar os parques, ocupar a orla. Foi uma sinalização muito clara, né, contrária a uma boa política, né, que possa levar, então, a construir uma cultura do cuidado e, portanto, uma cultura, né, de gestão dos riscos que nós temos aqui em Porto Alegre frente a grandes inundações. Uma questão que apareceu aqui das pessoas que estão assistindo, professor, foi que tem um discurso sendo colocado por políticos dizendo que a solução para Porto Alegre é tirar a areia do Guaíba, porque não tiram mais areia, porque antigamente tinha embarcações, agora não tem mais embarcações, então é a areia que trancou a água, porque tem muita areia no Guaíba. Essa é uma pergunta das pessoas. É verdade isso? Olha, há muita coisa sendo dita. Jonas, vamos ser francos. Está havendo uma ebulição sobre a discussão da natureza,
né, e dos bens ambientais de Porto Alegre como nunca tivemos. Isso é positivo. Agora, por outro lado, devemos cuidar porque estão surgindo ideias muito estapafúrdias, como, por exemplo, foi a ideia que pressupunha que abrindo um canal da Laguna dos Patos para o Oceano Atlântico poderia ser a solução mágica, né, para baixar as águas. Todas as soluções que se apresentam como bala de prata, a solução mágica, o que precisa ser feito, elas são sempre parciais. Não há solução tecnológica, técnica, que resolva o conjunto do problema. Né? Nós temos que olhar o conjunto do problema. Claro que se houver necessidade de assorear um rio aqui e ali, deve ser feito, mas não é o caso do Guaíba. Né? O Guaíba em primeiro lugar, não tem areia ali no Guaíba. As pessoas dizem que tem areia, mas elas estudaram no fundo do Guaíba, há amostras do leito do Guaíba. Eu estudei. Né? A FEPAM fez recentemente 128, nós na geologia chamamos de testemunhos, que é retirar um cilindro, né, do leito do Guaíba com 15 metros, onde você pode estudar toda a estratigrafia, a composição do leito do Guaíba. E a parte superior, então, desses testemunhos, que é o leito atual, ele é composto geralmente por um material lodoso, é uma lama preta, orgânica, né, que tem, em geral, uma espessura de 1 metro e meio, até 2, né, que mostra a natureza lacustre do corpo d'água. Né? Matéria orgânica não se deposita no rio. No rio, você tem, sim, areia dentro da calha, cascalho, né? Porque o rio tem força, tem velocidade. Não é o caso do Guaíba. O Guaíba é uma bacia que a água escoa por cima, como um tanque cheio. Né? Você não vai chamar o tanque de mangueira. Né? O tanque não escoa por baixo. Né? A água escoa extravasando o tanque. Né? Então, assim é o Guaíba. Não há essa areia que dizem, há lodo. Né? A lodo. Agora, esse lodo também guarda todos os efluentes contaminados que a cidade joga lá para dentro, sejam industriais, sejam domésticos. Né? Então, é um lodo também contaminado. Agora, se você for mexer nesse lodo contaminado, essa contaminação será também devolvida em parte para a água que nós bebemos e a água que já tem um grau, né, bastante grande de contaminação. Então, vejamos, Jonas, o Guaíba é a única fonte de água que Porto Alegre tem. E nós vimos durante essa inundação que, por razões aí que a gente já sabe, né, as estações de bombeamento de água, elas foram, né, inundadas e a cidade, parte dela, ficou sem água, o que não poderia jamais acontecer durante uma crise. Né? A gente tem que prever isso, mas não aconteceu. Então, né, isso mostra que Porto Alegre não tem um manancial de emergência caso haja um problema grave no manancial do Guaíba. Como foi esse agora durante essa inundação, como poderia ser também um acidente industrial que levasse uma enorme poluição das águas do Guaíba e que a cidade teria que suspender o abastecimento. Isso já aconteceu em São Leopoldo, por exemplo, no passado. Né? Então, vejam, ou nós sabemos cuidar do Guaíba, né, ou não tem saída. Não adianta, né, muitos dizerem, não, nós podemos trazer água lá do Jacuí, mais amontante, né, mais de uma região mais elevada. E quem vai pagar isso? Isso custa bilhões, bilhões. Né? Como é que nós pagamos? Como é que nós fazemos? Então, veja que hoje em dia, E Canoas já tem um problema semelhante, né, professor? Ela não consegue mais pegar do Gravataí, que era mais perto. Exatamente, o Gravataí tem uma qualidade muito, muito ruim e o Rio dos Sinos, então, também. Então, veja que isso quer dizer, né, uma cidade gigante. Numa cidade gigante, qualquer solução é complexa e qualquer solução é gigante. Por quê? Porque nós sempre esperamos soluções mágicas. Né? E claro que há sempre um lobby aí, né, querendo uma solução mágica, porque isso significa bilhões para alguém ganhar. Tá? E claro que um eventual prefeito ali pode achar que isso seja a solução.
né, o lobby encontra seu parceiro no poder público e depois, né, essas soluções não resolvem de fato e a gente vai pagar a conta. Então, a melhor maneira é fazer uma gestão do Guaíba, uma gestão integral, cuidadosa. No passado, Jonas, nós tivemos lá nos anos 90 um programa muito interessante chamado Guaíba Vive. Era um programa integrado com toda a região metropolitana, né, de não lançar mais efluentes domésticos dentro dos rios que abastecem, que alimentam o Guaíba e dentro do próprio Guaíba. Né? Sem uma visão integrada, né, não há soluções mágicas. Então, eu acho que essa solução, né, de desassorear o Guaíba, ela não tem nem dados, né? E nem tampouco sabemos se de fato ela resolve. Né? Do nosso ponto de vista, ela não resolve, com os dados que nós temos, né? Ela não resolve. Não é por aí. Todos nós ansiamos, nesse momento, por uma solução desse tipo, né? De sorte que nos alivie um pouco a nossa angústia. Mas nós devemos fazer o que o vereador está fazendo aqui, conversar, né, nos informarmos, né, termos uma capacidade de planejamento estratégico. Não adianta fazer obras, né, com as ideias do século XX que nos trouxeram até aqui. Nós temos que fazer obras, pensar estrategicamente com ideias que olhem o século XXI, né? Porque senão nós estaremos gastando muito dinheiro, né, sem que de fato se consiga um processo, né, de regeneração. Né? Nós temos que regenerar. Né? O futuro que está ali na frente, ele tem que ser feito à base, né, de uma regeneração dos nossos processos, dos nossos modos de vida, né, do nosso modo também de gerir a cidade, principalmente, né, em termos processos muito mais democráticos, muito mais próximos das comunidades, né, e com elas articulados. Né? Questão que as pessoas colocam no meio disso tudo e que é uma questão que acompanha os porto-alegrenses já há algum tempo é sobre a poluição das nossas águas. É possível um programa integrado dos municípios junto ao governo estadual, talvez governo federal, porque a gente sabe que no passado esses sistemas de proteção foram construídos pela União. A União fez essa promoção, ela era responsável por isso. Hoje, a cargo dos municípios, a gente vê uma tamanha negligência, mas é possível ter um programa de despoluição, nós podemos sonhar com isso, professor, de um dia poder tomar banho na orla do gasômetro, por exemplo, ou mais próximo ali de onde desemboca o Sinos, o Gravataí, aquela praia de Paquetá que tem em Canoas, talvez seja possível isso? Um dia tomar banho nela? Sim, claro que nós podemos sonhar, porque nós temos técnicas para isso. Né? O que nos falta nesse momento é vontade política. Né? E também vontade política não só dos governantes, mas também da população. Né? Eu sei que a população anda, né, sempre trabalhando muito, quer dizer, compromissada com a sua própria sobrevivência. Mas nós também temos que pensar, né, que se nós não acreditamos que seja possível, as coisas também não acontecem. E como nós temos desacreditado na possibilidade, nós temos vivido com muita desesperança. Eu acho que esse momento é um momento de ter esperança e ter utopias. Nós podemos fazer isso. Veja, Jonas, o rio Tâmisa em Londres, ou o rio Sena em Paris, o rio Tigre em Roma, eram rios, né, fétidos em 1960. Né? Hoje, ali no Rio Sena, as pessoas passeiam de barcos, não é? E isso desenvolveu o turismo, toda a orla ali do Rio Sena foi habitada com boulevards, com cafés, etc. Claro que nós podemos. Né? Agora, nós temos que amar os nossos arroios. Né? Nós temos que, de fato, nos interessar por isso. Né? Porque senão as coisas não acontecem, não é só uma questão técnica, é também uma questão cultural. Né? Isso vem com a educação, né? A educação ambiental baseada no lugar. Né? Eu acredito que se nós tivermos uma capacidade política e social de organizar a inteligência do lugar, nós podemos avançar com programas estratégicos que venham, então, a trazer melhor qualidade para as nossas águas. Agora, veja, Jonas, se há um ponto
crítico do apagão ambiental da Prefeitura de Porto Alegre dos últimos 6, 7 anos, né, está na gestão dos nossos arroios. As nossas comunidades ali que vivem, né, nas zonas das nascentes dos arroios, nas encostas, né, esses arroios estão todos cheios de detritos, de resíduos, né, porque a prefeitura simplesmente não faz um saneamento mínimo, não ajuda a população, não educa, né, porque nós temos que ser educativos. Não adianta dizer que a população deve, né? Nós devemos ajudar toda a comunidade, fazer programas integrados, reunir inteligência, trazer, né, especialistas que dialoguem com a população, educar, falar com os educadores, e tudo isso não foi feito, não está sendo feito. Então, o que podemos esperar? A desesperança. Agora, se nós temos uma capacidade de fazer isso de forma contínua, né? Porto Alegre já teve seus arroios limpos, já teve, né, lugares muito mais cuidados, né, do que temos hoje. E isso é profundamente indigno do ponto de vista humano, do ponto de vista dos direitos humanos, a situação que as nossas comunidades vivem, né, nas zonas ribeirinhas dos arroios de Porto Alegre. É algo assim chocante, porque, né, além de ser indigno, também toda essa situação ela contribuiu para agravar os impactos dessa inundação. Veja, né, junto com o aguaceiro, esses resíduos também desceram juntos, né, e isso também então, foi contaminando as águas da inundação. Então, além da inundação, que já é um problema em si, essas águas também estavam contaminadas, estão contaminadas, temos que ter cuidado, e isso tudo traz, então, mais problemas que são problemas de saúde, etc. E tal. Veja, né, Jonas, como os problemas, as questões da gestão ambiental são fundamentais para enfrentar a emergência climática. Elas não são dissociadas. Portanto, uma prefeitura que não fez o tema de casa, que não cuidou, né, da gestão ambiental, como não vem cuidando, né? Ela está contribuindo para agravar os impactos, né, da inundação, né, porque traz problemas agora de saúde de maneira generalizada. Né? A Gina está colocando aqui uma observação que onde ela mora, o arroio foi transformado em valão e jogam esgoto direto. A prefeitura não observa isso, não dá bola, né? E cada vez mais vai ficando poluído. Então, acho que dentro disso que o professor falou, eu lembrando agora, estava olhando umas fotos antigas outro dia de Porto Alegre, as pessoas tomavam banho em Ipanema, né? E pescavam nesses arroios que tem, arroio Cavalhada e tal. Eu ouço relatos, porque eu ando muito por aí, as pessoas falam, bah, eu pescava no arroio Cavalhada. E eu fiquei curioso quando eu vi um cidadão falando isso, um cidadão de mais ou menos 70 anos de idade. Então, tu imagina que era uma outra relação que existia, né? Era uma outra quantidade menor de população, a Zona Sul não era tão urbanizada, e eu acho que a gente está precisando disso, né, professor? Uma nova relação com a cidade, com o território, com o meio ambiente. Eu tenho sofrido muito porque eu vejo muitas árvores caindo, e não vejo replantio, não vejo debate sobre o verde na cidade, e eu acho que isso precisa ser reaquecido. No entanto, eu também ouço algumas pessoas dizendo assim: essa é força da natureza, isso só vai acontecer daqui décadas. Isso é uma verdade? Não vai acontecer mais? Pode acontecer logo, pode ser daqui um mês. A sua opinião, porque o senhor já colocou no início para nós, se aumentou mais de 1 grau a temperatura, nós estamos sob risco iminente. Quer dizer, a qualquer momento. É assim que eu percebo, né? Com base nos conhecimentos que o senhor trouxe aqui para nós. Mas tem uma parcela da população que acredita que isso foi algo inusitado, que essa geração foi premiada, assim como a geração de 41. Mas eu também trago aqui o problema de que ano passado tivemos 2 momentos nevrálgicos que a capital viveu já, de alagamentos que já sinalizavam uma preocupação. O senhor tem visto, a partir disso, uma preocupação dos agentes públicos, das pessoas que respondem pelos executivos, pelos legislativos? Está acontecendo algum movimento diferente? Já está tendo projetos que vão buscar agora restabelecer um sistema de prevenção que funcione? Como o senhor tem percebido isso? Olha, do ponto de vista dos projetos, eu tenho percebido que, pelo menos, ouvidos, né,
estão sendo abertos para ter a noção de que nós temos que ter programas estratégicos de regeneração ecossistêmica, de rever o modo como nós ocupamos o uso do solo, principalmente, por exemplo, com o uso intensivo do agronegócio. Né? O agronegócio fez com que as matas ripárias e os banhados sumissem, principalmente para o plantio de soja. Então, em troca de 70 sacas de soja, né, se destrói uma mata inteira, né, por ganância. E, além do mais, é um agronegócio que já não cuida mais da terra, né, porque a agricultura anterior, né, anterior ao agronegócio, a agricultura é uma coisa fundamental da nossa existência civilizada, ela que nos domesticou, ela que criou a cultura da terra, agricultura. A ideia de cultura é cultivar a terra que nos dá o alimento. E isso é cultura, né? Ter esse hábito continuado, né? De forma que nós possamos ter garantida a alimentação. Né? Essa é a cultura da terra, né? Uma coisa sagrada, fundamental, né, para a existência humana. Então, veja agora, né? Já não é mais a cultura da terra, se tornou agronegócio. Então, o negócio não está interessado se a terra, né, está sendo desestruturada ou não. Né? Porque o negócio é ganhar mais sacas de soja. Nós perdemos, cuidado aí. Né? Essa agricultura, ela já perde as raízes culturais do próprio Rio Grande. Né? Os quero-queros hoje, eles estão mais presentes nas estrofes gauchescas do que propriamente ali nos banhados, porque esses banhados, né, já foram substituídos por plantios de soja. E na cidade é a mesma coisa, Jonas. Né? Então, veja, você falou coisas lindas ali das pessoas, lembrando histórias, né, de tomar banho ali nas praias do Guaíba, de pescar ali, né, na foz do Rio do Salso, etc, etc. E nós não temos mais essa cultura. Né? A gente já não se interessa, né, pelos nossos estoques e nossa paisagem porto-alegrense. Né? E isso, então, tudo isso, então, traz problemas para nós. Agora, veja, né, sobre essa questão que tu coloca sobre o negacionismo. Né? A enchente de 41, não foi prevista por ninguém. Ela já estava em 41 no processo de aquecimento global, não nas taxas dos últimos 60 anos, né? Mas já havia o aquecimento global. Ninguém previu enchente em 41. Esta enchente de agora foi prevista. Né? Desde o IPCC, né, lá do ano 2000, 2010, etc., né, é que se prevê para a região sul do Brasil aumento da precipitação em até, né, 10% a mais do que as médias históricas. Né? 10% a mais é bastante. Né? É muita água. Então, isso mostra, Jonas, que se nós conseguimos prever um fenômeno, é porque nós temos ciência. Ciência é a capacidade de previsão. Tá? Quando tu consegue prever, sinal que tu tem boas teorias, tu tem bons modelos, tu está conseguindo entender o que está acontecendo. Tá? E essa, então, é uma diferença importante, porque, ao mesmo tempo que se previu esta, não nos peçam o dia e a hora. Ah, isso nós não temos. Mas mesmo essa inundação agora, ela foi prevista com uma antecedência que era possível, né, desenvolver todo um programa de alertas, de evacuação, de cuidado, etc. Era possível. Tá? Nós temos que aprender a fazer isso. Tá? Mas para o futuro, né, já se prevê que, pelo menos, né, as gerações futuras, as gerações mais novas, que estão agora com 20 anos, elas poderão enfrentar mais 2 ou 3 inundações dessas avante. O que nós aprendemos, então? Nós aprendemos com essa inundação que nós podemos enfrentar. Esse é o grande aprendizagem, porque se tivesse funcionado os diques, né, Porto Alegre teria sido salva em até 70%, 80%. Veja, então, os problemas seriam muito menores. E se tivesse tido maior capacidade de resposta, né, maior articulação da população, das comunidades, né, com os sistemas de alerta, de evacuação, saber para onde ir, onde é que estão os abrigos, foi tudo improvisado de última hora.
tudo improvisado de última hora. Né? Não, não se pode fazer isso. Né? Então, se a gente tivesse, e devemos ter, devemos querer ter, né? Nós podemos enfrentar situações como essa, né? Ou até maiores, né? Mas temos que estar com outro tipo, né? De vontade política, outro tipo de determinação. E eu acho que esse, Jonas, é o recado mais importante que nós devemos deixar aos jovens, né? Aos alunos, alunas, filhos, filhas, netos, netas, né? Que é a ideia de que nós podemos enfrentar. A emergência climática não é uma fatalidade, ela é só uma ameaça, ela é só um perigo. Né? O que é dramático é nós não atuarmos sobre o risco. Os riscos nós podemos diminuir. Veja, eu posso navegar em alto mar bravio, né? Mas eu tenho que ter um bote que consiga enfrentar. Se o bote não consegue enfrentar bem, e ele pode ter riscos, eu tenho que ter colete salva-vidas, e tenho que ter ainda um rádio que possa, em caso de ter algum imprevisto, chamar um socorro que venha de imediato me salvar. Então, eu estou salvo, né? Mesmo enfrentando o mar bravio. Então, o mar bravio, ele é só uma ameaça, se eu tenho capacidade de enfrentar, se eu tenho recursos, né? Se eu tenho técnica, se eu tenho cultura. Né? Nós somos um país, Jonas, que tem um navegador como o Almir Klink. O Almir Klink, ele navegou, né? Ele fez a circunnavegação peri-antártica, que é uma das mais perigosas do mundo, do planeta. Né? E ele fez isso várias vezes e não correu risco. E ele sempre disse, né, nas falas dele, que não corre risco quem sabe planejar. Ele, o navegador que mundialmente enfrentou as águas mais bravias dos oceanos do planeta Terra. Ele disse isso e ele está ali, firme, forte, fez várias viagens muito perigosas e sempre voltou são e salvo. Por quê? Porque ele diz isso, essa é a filosofia dele. Né? Quem sabe planejar não corre riscos. Né? Então é isso que nós temos que fazer, ter uma cultura de gestão pública, ter uma cultura, né, uma cultura social, uma inteligência social, eu chamo, né, que consiga enfrentar, que consiga planejar, né? Porque com isso nós não corremos risco. E temos inspiração também. Né? O Japão, por exemplo, é um país que nos ensina sobre isso. O Japão, na década ali de 1950, era um país que tinha enormes tragédias. Né? Por conta de deslizamento de massa, vulcões e terremotos. Hoje, né, quando acontecem esses grandes eventos, né, eles têm um número de fatalidades muito pequeno, perto, né, do tamanho dos eventos que eles enfrentam. Mas eles aprenderam e eles ensinam o mundo sobre isso. Tá? Há uma ciência para enfrentar riscos de desastres. Tá? Nós estudamos isso, temos estratégias, temos como construir e fazer. Né? Só que temos que ter muito mais vontade política, né, para fazer isso. Pois é, e agora lembrando para a gente ir encaminhando para o final, em 2015 nós tivemos um pequeno rompimento no dique do Sarandi, na altura da casa de bombas número 9, isso está registrado nos anais, por conta que ali tinha agricultura e as vacas fizeram um carreiro, então elas foram assoreando, foram tirando, né? Conforme ia caminhando, elas foram diminuindo, e ali houve aquele alagamento em 2015, lembrando disso. E a outra coisa, olhando agora, porque eu circulei na área do dique, a Castelo Branco, ali não vazou água. A água vazou, na verdade, pelas aberturas, pelas falhas, nas comportas e nas casas de bombas, porque as casas de bomba têm comporta interna, e estavam enferrujadas, falharam, e aí então a água, quando veio do Guaíba, ela não fechou a comporta rompeu, e aí a água passou e veio por gravidade, né, para todo o quarto distrito. Então, na verdade, o que eu percebo é que esse sistema de diques, se ele tiver adequado, tiver em dia, tiver vistoria de técnicos que vai lá e atesta e diz, não, está em dia, ele vai nos proteger, porque nós não chegamos a 6 metros, nós chegamos a 5,36, se eu não me engano. E o muro da Mauá, pelo que eu percebo, não vi ninguém relatando que ele tem rachaduras, que houve vazamento nele, que houve foi nas comportas e nos bueiros, né, que dão conexão com as casas de bomba. Então,
o que eu percebo, se tiver uma manutenção mínima nisso tudo, nós podemos entender que Porto Alegre está protegida. Esse sistema é um sistema consolidado, esse sistema seria um sistema que tem uma tecnologia adequada, com algumas adequações, então a gente pode se sentir seguro na cidade. O que o senhor acha? Claro, tá? Certamente ele tem que ser atualizado, ele tem que ter bombas mais eficientes, né? Etc, etc. Tem que ter treinamento adequado. Nós deveríamos, professor Jonas, ter em Porto Alegre uma semana de prevenção contra riscos de enchentes, secas e ventos. Todo ano, né? Que faça com que no local de trabalho, nas escolas, em todos os lugares, seja obrigatório cumprir um programa, né, de discussão, de treinamento, de evacuação, enfim, de seguir protocolos, né, que ajudem a cidade a construir uma cultura de prevenção de riscos. Né? E sem isso, nós nunca chegaremos muito longe. Né? Porque se não houver essa cultura, nós também não estaremos preparados quando as coisas acontecerem. Então, países que têm, como o Japão, como o Peru, onde tem alta sismicidade por terremotos, etc. e tal, eles já praticam isso. E nós também em Porto Alegre, porque nós temos vários riscos, vários perigos em Porto Alegre. Além da inundação, né, nós também Só temos para o perigo. dizer, professor, que em 20 segundos vai encerrar. Eu não sabia que Tá, encerrava, mas vai ok, encerrar em 20 segundos. Eu vou fechar essa aqui e já começo outra e lhe chamo para a gente fazer as ah, considerações finais. entendi. Enviei aqui novamente o convite para o professor. Vamos ver se conseguimos agora. Agora se ouço. Perfeito, é só virar a câmera. Aí, Então, professor, muito é bem. isso. Vamos às nossas considerações. O senhor estava fazendo um raciocínio, a gente teve que fechar aqui porque ele dava tempo de 1 hora o limite, Sei. mas agora temos tempo. Então, veja, Jonas, estávamos falando dos perigos, então, que a emergência climática coloca para Porto Alegre. Esses perigos que nós temos que conhecer. Para cada perigo, nós podemos saber as probabilidades, como que eles acontecem, que riscos que nós corremos. É isso que nós temos que dimensionar. Isso tudo a ciência e a técnica podem fazer. E essas considerações, esses parâmetros, eles ajudam, então, a desenvolver políticas públicas de gestão do risco, políticas públicas que não sejam só tópicas, só como uma bala de prata, mas que olhem o conjunto, né? Porque isso ajuda muito mais a proteger, né? A proteger a sociedade dos riscos. São eles, então, o risco de inundações, como essa que aconteceu, o risco, né, e o perigo de ventos muito fortes. Né? Nós temos que ter um planejamento para isso. O risco, né, de secas, secas muito fortes também, que podem deixar Porto Alegre com dificuldades de abastecimento de água, porque na seca os afluentes do Guaíba não contribuem significativamente para a água e ela se torna mais contaminada, né, pela concentração de poluentes. Né? Também temos o risco da subida do nível do mar. Esse é um risco de longo prazo, né? Mas que ele já deve ser pensado agora. Então, diante desses perigos, nós devemos, então, saber como operar. Porto Alegre deve ter um calendário próprio para momentos de inundação. Esse calendário deve envolver, vereador, por exemplo, as aulas são suspensas, não são suspensas, é melhor convidar a população a ir para a casa da vovó no interior, para ir visitar uma tia, né? Porque isso ajuda na gestão da emergência. Né? Então, deve ter uma programação já estabelecida. A população já sabe o que fazer quando, então, estamos na iminência de ter uma grande inundação. Isso tudo ajuda, né? Porque as pessoas se precavem, a gente pode fazer isso de forma tranquila, sem entrar no desespero.
né, como foi nessa ocasião. Da mesma maneira, devemos ter um calendário próprio para situações de seca, que envolve racionamento de água, etc. E tal. E também, vereador, para situações, para ondas de calor muito grande. Né? Por exemplo, nós poderíamos ter, no caso de atravessar uma onda de calor, trabalhar mais cedo, evitar o calor excessivo, né? Nós temos que melhorar a nossa capacidade social, de trabalho, né? de calendários, para poder enfrentar, né? as emergências que se colocam. Então, isso tudo são questões a serem discutidas, né? Para que nós possamos ter uma vida de melhor qualidade, de menor risco, né? e com capacidade social, né? Para enfrentar a emergência climática. Esse é o mais importante recado que nós devemos tirar dessa experiência. Sim, né? Nós podemos enfrentar as emergências climáticas, mas para isso é preciso uma nova determinação, um novo olhar para a natureza, um olhar regenerativo dos nossos serviços ecossistêmicos, um olhar regenerativo para a nossa cidade e também, por que não, né, vereador, um olhar regenerativo para nós mesmos, para as nossas comunidades, que também, né, precisam ser recuperadas, né, depois de tudo que aconteceu e do que ainda está por acontecer. Deixa eu ver se tinha uma pergunta mais aqui. Uma última pergunta. A Marisete faz uma pergunta muito interessante. Ela diz assim: algumas pessoas estão retornando para as áreas de risco. O perigo é grande de novas enchentes. O que a gente poderia pensar sobre isso? Porque o lar das pessoas, professor, é nessas regiões, elas trabalham nessas regiões. Por exemplo, a gente viu ali, para concluir mesmo, a região da Farrapos, eles trabalham na vila basicamente com reciclagem. É toda uma cadeia em torno da reciclagem de resíduos produzidos na capital. E eles queriam muito voltar para produzir renda. Então eles estavam indignados, foram os últimos a voltar, foi o último lugar a ser tirada a água, né? Ela, na verdade, saiu naturalmente porque o sistema de bombas não funcionou. Mas as pessoas voltam porque essa é a vida delas, é naquela região, elas têm um circuito. E o que poderíamos pensar enquanto poder público? Que ideia o senhor traria para a Câmara de Vereadores, por exemplo, sobre toda essa cadeia que tem de relações entre as pessoas nesses territórios? Olha, Jonas, a coisa mais importante é não desestruturar as comunidades. Tá? Veja, elas estão retornando para uma zona inundável, porém protegida. Tá? Toda essa região do Maitá e da zona norte de Porto Alegre, com uma que outra exceção que não está sequer habitada, né, é protegida. Então, nós devemos confiar no sistema de proteção. Devemos regenerar o sistema de proteção, recuperar o sistema de proteção contra inundações, que são os diques, as comportas, as casas de bomba, os pôlderes, atualizar, inclusive, comprar novos equipamentos, tem equipamentos mais atuais, né? Então é preciso todo um investimento nesse sentido. Né? Mas as pessoas estão morando numa zona inundável e protegida. É diferente de morar numa zona inundável e não protegida, né? Como, por exemplo, Eldorado do Sul. Né? Como, por exemplo, Cruzeiro do Sul, cidades que estão dentro dos canyons, né? Ali dos grandes vales profundos do Tapariantas, entre outros. Né? Ali nós temos que ter outra estratégia. Veja, né? É muito difícil para as pessoas saírem do lugar em que moram. Né? Convenhamos. Então, nós temos que fazer todo um processo. Né? Devemos conversar, devemos ajudar as pessoas a concluírem que a melhor solução é sair. Mas, para isso, nós precisamos de técnicas. Né? Eu imagino, por exemplo, Jonas, que nesses lugares você é um educador. Né? Nesses lugares, nós precisamos constituir a história do lugar, a história das pessoas, né? Porque daí, então, elas vão ter essa história como uma portabilidade para sair do lugar. Né? Nós temos que ter estratégias técnicas que ajudem, né, as pessoas, porque esse é o mundo delas. É o mundo delas. Não é assim que você chega para uma pessoa e diz, sai dali, porque isso aqui tem risco. Veja, Jonas, eu já fui em zonas de risco lá no Peru, onde estava vendo a extrusão de um vulcão.
o Sabancai, no Vale do Colca. E uma comunidade inteira ali havia sido determinada para ser evacuada pelo Serviço Geológico do Peru. E aí depois me chamaram para ir lá ver como resolver o problema, porque as pessoas não queriam sair. Eu fui lá falar com as pessoas, tá? E elas olharam para mim e disseram, nós moramos aqui há muito tempo, e de fato, Jonas, elas moram ali, há 7.000 anos que elas moram ali. Então, nós temos que ter outra estratégia. E eu percebi ali que a estratégia correta não era remover todas as pessoas, ainda não havia risco para isso. Tá? O vulcão ainda estava exalando cinzas nesse momento. Mas as cinzas estavam fazendo com que as lhamas, né, ao comerem as gramíneas, se intoxicassem, elas se asfixiavam pela cinza. Tá? Então, o que resolvemos? Remover primeiro as lhamas. Porque, enquanto isso, a comunidade vai aprendendo, né, que se você quer salvar as lhamas, é porque você também quer salvar a si mesmo. Né? E isso, então, faz com que a comunidade vai entrando no mecanismo de aprendizagem, de enculturação, né, dos mecanismos que nós temos de proteção. Então, nós devemos ter capacidade e inteligência social para resolver essas coisas, e não, digamos, termos uma inteligência que se é que é inteligência militar, né? Nós somos muito culturalizada, uma ideia militar, né? Não, nós estamos trabalhando com pessoas, com sociedade, porque ao fazer isso, nós também estamos resolvendo o problema de forma mais permanente. Não adianta remover, depois as pessoas voltam. Né? Assim você leva consciência, né? Consciência do lugar e desenvolve uma inteligência do lugar. Né? O que é mais importante, porque ela é que é duradoura. Ela que atravessa os tempos, ela que de fato ensina aos filhos, às filhas, netos e netas. Né? Então, há um modo de se fazer isso que é muito importante, porque a sociedade tem que ser uma sociedade que aprende, a cidade tem que ser uma cidade que aprende. A educação é fundamental, porque ela é também uma prática branda, né? E que não traz enormes traumas para as pessoas, porque também você pode remover as pessoas e elas ficam traumatizadas e você tem ali agora um problema social enorme. Né? Nós temos que olhar que são seres humanos, todos somos seres humanos, todos temos direito, né, à dignidade, ao respeito, ao bom tratamento, né? E temos que conversar em sociedade. Né? Eu acho que isso são coisas importantes nesse momento, porque também todos nós temos uma ansiedade de resolver os problemas, mas os problemas têm formas e formas de serem bem resolvidos ou então não são resolvidos. Rualdo, uma satisfação enorme poder lhe ouvir, aprender aqui. Na verdade, não foi uma live, foi uma aula magna de alguém que estuda há muito tempo, que vive a cidade, vive o Rio Grande do Sul, vive essa crise que é uma crise gerada pela ação humana. E acho que só a ação humana é capaz de refazer muitas coisas que foram desconstruídas. Esse processo que o senhor fala da educação é fundamental, a gente precisa, sem sombra de dúvidas, investir muito nisso, porque se a gente tiver um povo preparado para viver esse momento, com certeza as pessoas vão fazer opções, inclusive opções políticas, pela prudência, pelo conhecimento, pela ciência e não pelo negacionismo. Acho que essa é uma missão nossa coletiva e principalmente de vocês, das universidades, por isso que eu agradeço o senhor, como servidor público, estar a serviço. Acho que é isso que a gente precisa da universidade pública nos momentos de crise, estar à disposição e construir o conhecimento que a gente tem visto que mostra o papel, na verdade, central de uma universidade que precisa ser robusta, precisa ter investimentos. Espero que o seu departamento, a sua faculdade, agora receba um olhar diferente da sociedade porto-alegrense, da União também, independente de governos, mas a importância desse conhecimento acumulado, desse registro, de todas as pesquisas que vocês fazem e que, sem sombra de dúvidas, agora vão ter que iluminar muito as prefeituras, os legislativos, para a gente fugir dessa negligência que existe. A gente percebe, é uma negligência de sul a norte com o meio ambiente, com isso que o planeta vive. Como o senhor disse no início, 1,5 graus não é pouca coisa, é muita coisa, mas a gente precisa ainda de muita didática para conversar com a sociedade como um todo. E vocês que estão dentro das universidades e trazem nessa linguagem
muito tranquila e fácil de entender são fundamentais. Então, eu só tenho a agradecer, né, a sua construção que eu vejo que faz coletiva por Porto Alegre e agora nesse momento difícil do Rio Grande do Sul. Então, obrigado, professor Rualdo, por toda a sua disponibilidade e por estar aí junto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ao povo gaúcho nesse momento de dificuldade, iluminando que o futuro a gente possa ter realmente os nossos sistemas de proteção e ter uma nova simbiose com a natureza que não seja essa, né, que a gente só retira e não constrói. Então, um abraço e muito obrigado. Se quiser fazer mais alguma fala, fica à disposição. Claro, eu quero te agradecer a oportunidade, né, de conversar contigo, de conversar com toda essa gente que te acompanha, né? É um trabalho magnífico que tu faz também em prol da nossa cidade, da nossa comunidade, e é isso mesmo que você falou, né? Nós precisamos ter uma maior confiança, maior esperança e uma maior capacidade de resiliência, né? De acreditarmos em nós mesmos para enfrentar esse futuro, né? E a chave é o conhecimento, porque se o conhecimento não estiver aliado da sociedade nesse momento, do outro lado, Jonas, nós temos apenas as profecias que, nesse caso, não ajudam muito. Obrigadão, professor. Obrigado a todo mundo, gente. Um abraço e até a próxima. Nos vemos, professor.